Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre tua vida. Pastor João Caboclo aqui falando direto de Recife, Pernambuco, a cidade de Goiânia. Eu estou em Catuama. E Papai do Céu me inspirou para compartilhar esta mensagem contigo, para fortalecer, renovar a esperança, tirar desânimo, porque é um tópico muito, mas muito importante para a nossa vida, que é sobre não desistir em perseverar. Amém? Nós estaremos mergulhando na palavra de Deus, vendo as promessas, direcionamentos de Deus para a nossa vida, e vai nos fortalecer. Talvez você esteja num momento onde você pensa mais em desistir, em abandonar e deixar para lá, mas isso nos enfraquece, isso quebra a autoestima, isso nos deixa mal conosco mesmo. Vamos ver o que Papai do Céu tem para nosso coração, para nos fortalecer através dessa mensagem. Amém? A perseverança como um diferencial competitivo. Nunca desistir é a chave para a vitória, tanto no trabalho como na vida como um todo. Amém? Então vamos lá. Em um mercado desafiador, muitos profissionais enfrentam pressão, frustração e a tentação de desistir. Mas a Bíblia nos ensina que o sucesso não é para os que começam, mas para os que persistem com excelência e propósito. Em Mateus capítulo 24, versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É interessante que até na Bíblia, os que desistem, eles não vão ter sucesso, eles não vão alcançar, porque está muito claro aqui, Mateus 24, 13, mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Na verdade, o versículo está no singular. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quer dizer, todos que desistem, todos que abandonam, param no meio do caminho, eles não vão receber a recompensa de vitória, eles não terão prazer do sucesso, da realização, e aqui, biblicamente, eles perderão a salvação. Então vejam como é perigoso a ação de desistir, de abandonar. Na Bíblia, especificamente, tem falando também sobre a apostasia, que é quando você desiste e sai da fé, da crença em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse versículo deixa muito claro que os que desistem não receberão a salvação, não serão salvos. Então nem a Bíblia está dando chance para os que desistem. Então, na sua vida profissional, nos seus objetivos, nos seus sonhos, não desista, ok? Procurar novas estratégias, persevera, mas não desiste. No contexto profissional, salvo pode ser entendido como alcançar metas, superar crises e colher os frutos do trabalho árduo. A perseverança é a ponte entre o esforço e a recompensa. Eu estou me esforçando e lá na frente vou ter uma recompensa. Nesse meio, durante o processo, eu preciso perseverar. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo próprio ceifaremos, se não desanimarmos. Outro versículo poderoso. Nós temos que perseverar até o fim, e perseverar significa não desanimar. Então, o versículo de Gálatas 6:9, ele está fortalecendo, e eles dois ficam mais fortes ainda, né, no pensamento, na ideia de não desanimarmos, não desfalecermos, desistirmos. Deus nos chama a enxergar além das circunstâncias. Ele é o autor de soluções criativas e oportunidades inesperadas.
Em Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Deixa Deus operar em ti, na tua vida, no teu pensamento, nas tuas ações. Se Ele pode fazer mais do que planejamos, por que nós vamos abandonar o processo? Vamos agora explorar 13 desafios profissionais que levam à desistência. Vamos analisar como vencê-los com princípios bíblicos. Veja, interessante que Deus faz muito mais que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder dele que opera em nós. Tem algum poder de Deus operando em você? Você tem dado espaço a Deus para isso? O primeiro motivo é o medo do fracasso. Olha, traumas de demissões, projetos mal sucedidos ou críticas podem paralisar a nossa caminhada. Mas em Isaías 41, versículo 10, Deus está conversando conosco e dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Então, encare os erros como degraus para o seu crescimento. Deus está na tua jornada. Todos nós já passamos por traumas de sermos demitidos. Na verdade, nós não somos donos da empresa. Projetos mal sucedidos acontecem. E críticas. Isso pode nos paralisar e nos levar ao medo do fracasso em uma próxima oportunidade. Mas ele diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Impaciência com os resultados é o segundo tópico. São expectativas irreais de crescimento rápido. Você pensa que tudo vai acontecer muito rápido, tem que ser no seu tempo, não está acontecendo, e isso leva a motivo para desistir. Tiago capítulo 5, versículo 7. O lavrador, ele espera. E espera como? Ele espera com paciência o precioso fruto da terra. Invista em processos consistentes. Colheitas exigem tempo. Então, se você está querendo que aconteça no seu tempo e de imediato não está acontecendo, você não está observando este versículo maravilhoso, bíblico, que diz que o lavrador ele espera com paciência o fruto. Ambiente tóxico ou falta de mentores, colegas ou líderes que nos desencorajam. Provérbios 13:20. Quem anda com os sábios será sábio. Então, busque rede de apoios e mentores que inspire sua fé e sua carreira. O ponto 4. Falta de planejamento estratégico. Agir com impulso. Agir sem metas claras. Entendes? Provérbio 16:3. Consagre ao Senhor seus planos e eles serão bem-sucedidos. Defina objetivos com aquele acrônimo SMART, que significa específico. Você sabe exatamente o que quer. Mensuráveis, você pode medir se você conseguiu o resultado, como você estava, como está agora. Atingíveis, relevantes, tem que ser importante e tem que ser temporais, tem que ter um prazo, ok? Um deadline. E ore pedindo direção a Deus, sempre deixe Deus como seu aliado. E a zona de conforto? Será que é uma fonte para nós desistirmos? Causa o medo de mudar de área, de empreender ou de aprender novas habilidades, vai nos prender na zona de conforto. Mas Papai do Céu nos ensina em Josué 1:9, seja forte e corajoso. O Senhor irá com você. Atualize-se e arrisque-se com sabedoria. Amém? Mas saia da zona de conforto. Está reticente, está temeroso de mudar de área, de empreender ou de aprender novas habilidades.
Você está com o pensamento limitando, está travando seus passos, sua evolução. Mas Papai do Céu, ele diz que está conosco. Autopiedade e mentalidade de vítima, isso é horrível. É quando nós focamos apenas nos problemas e não nas soluções. Quando te é apresentado um problema, um cenário, uma situação e você já vê 2, 3 pontos negativos, acenda a luzinha de alerta, a luzinha vermelha, porque talvez você esteja com mentalidade de vítima, mentalidade negativa, autopiedade, porque está focando nos problemas apenas, sem ver soluções. E quando a gente foca nos problemas, a gente vai achar problemas e não soluções. Mas em Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece, amém? Assuma a responsabilidade, busque recursos, network, cursos, oração. Outro ponto é procrastinação. Você vai adiando por perfeccionismo, só quer fazer quando tiver capaz, quando tiver habilitado. E o outro lado da história, que é o mais ruim ainda, por preguiça, né? Por preguiça. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo que fizerem, faça com coração, como para o Senhor. Use técnicas como Pomodoro e priorize tarefas difíceis no início do dia. Não deixe a procrastinação te iludir. Mas depois tem autossabotagem, são pontos muito importantes que eu trouxe. Autossabotagem, procrastinação, zona de conforto. A causa da autossabotagem: inconscientemente boicotar promoções ou projetos por insegurança. A autossabotagem está muito associada à nossa insegurança. Quando nós estamos inseguros, quando nós não confiamos em nós mesmos, na nossa habilidade, na nossa capacidade, nem no que Deus pode ajudar também, nós praticamos a autossabotagem. Nós inconscientemente boicotamos possibilidade de promoções ou projetos de partir para alguma coisa. Romanos 8,37. Somos mais que vencedores por Cristo. Identifique as crenças limitantes e substitua-as por verdades bíblicas. Às vezes acontece porque nós temos falta de disciplina, não foco. Hábitos ruins levam a baixa produtividade. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Disciplino meu corpo para não ser desqualificado. Isso é forte, né? Eu disciplino meu corpo. Me obrigo a estudar, me obrigo a empenhar, me obrigo a sair de redes sociais onde estou vendo coisas fúteis que não agregam valor. Eu disciplino meu corpo para não ser desqualificado. Paulo já era inteligente e esperto, sensível naquela época. Então, crie rotinas matinais, estabeleça prazos e elimine as distrações. Esse ponto é tão forte, tão curtinho, eliminar as distrações. Você pensa que é fácil. Mas quando nós nos vemos, nos pegamos fazendo coisas que não agregam valor, e aquilo é sim uma distração. Tudo que nos tira do foco, nos tira da nossa... Tudo que nos tira do pensamento no nosso foco está sendo distração para nós. Comparação e baixo autoestima. A pessoa está se comparando com os outros, né? Medir-se contra outros nas redes sociais. Gálatas 6,4. Cada um examine seus próprios atos e então terá motivo de glória. Cada um examine seus próprios atos. O que isso nos ensina? Valorize seu caminho único. Deus tem um propósito específico para você. Não fique se comparando. Cada um tem seu tempo. E você vai se preparando, estudando,
dando cada passo em direção à superação, à evolução, prosperidade, na capacidade técnica de harmonia e tudo mais, mas não se compara com os outros não, cada um tem seu caminho. Esgotamento também pode nos levar a desistir. Excesso de trabalho sem descanso ou sem propósito. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os cansados e eu vos aliviarei. Inclua pausas, inclua atividades que tragam relaxamento, alegria, diversão e também devocionais na sua agenda. Multitarefas, tarefas excessivas. Às vezes nós queremos fazer 10 coisas ao mesmo tempo e uma luta querendo tomar o tempo da outra. É difícil para nós conseguirmos nos organizarmos para estar evoluindo em cada uma delas e termina que fica uma desorganização e nós não fazemos nada. Então nós temos que priorizar o que é mais importante para nós, o que está mais de acordo com os nossos objetivos, nossos sonhos, e seguir nesses. E depois nós vamos nessa ordem de prioridade, destruindo um a um. E quando você consegue alcançar um, você se sente forte, você se sente fortalecido, alegre, feliz com o seu sucesso, com a sua evolução, e você parte muito mais corajoso para o próximo. Mas no outro cenário, você está com 8, 10 projetos, objetivos ao mesmo tempo e você termina que não evolui nenhum deles. Queria abraçar muitos projetos e não concluir nenhum. Em Lucas, capítulo 10, versículos 41 e 42. Maria escolheu a boa parte, na história de Lázaro. Ação. Foca em apenas 2 ou 3 prioridades por vez. E o último, desistir antes da virada da situação, do sucesso chegar. A ansiedade por não ver os resultados imediatos pode provocar isso. Talvez você já está quase conseguindo e aí você foi lá e desistiu. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Perseverem para receber o que Deus prometeu. Então, outra vez aparece a palavra aqui. Essa palavra é forte na Bíblia. Perseverar. Persevere. Continue. Começamos o estudo com essa palavra e estamos terminando com ela. Perseverem e só assim você vai receber o que Deus prometeu. Amém? Conclusão. A recompensa é para os que permanecem. Deus não nos chamou para sermos medíocres, mas para liderar com excelência e impacto. Seja um emprego, em um negócio, em uma missão, a vitória vem para quem persevera, confia e age. É a tríade da vitória. Perseverar, confiar e agir. Sobre perseverança, em Tiago 1,12, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu para os que o amam. A perseverança transforma provações em triunfos. E com a nossa ação? Quando os desafios surgirem, mantenha-se firme. Sua coroa, sua promoção, sua vitória está chegando. Confie. Provérbio 3,5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em seus caminhos. E Ele vai organizar tudo, endireitar as tuas veredas, ok? A lógica humana falha, mas a direção de Deus nunca falha. Entregue o controle, ore por suas decisões e espere pela clareza de Deus. E a última ação, que é agir. Em Tiago 2,17. Assim também a fé, por si só, se não acompanhada de obras, está morta. Então não adianta você ficar, eu tenho fé, Deus está cumprindo os planos dele na minha vida, Deus está fazendo, e você não muda nada no seu cenário,
não procura se qualificar, se aprofundar em alguma coisa, fazer algo novo, você está estático, sem iniciativa, sem inspiração, sem movimento, e só está abrindo a boca. Deus está fazendo, Deus está prometendo, vou esperar porque minha vitória vai chegar. Fica complicado, porque assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, vamos partir para a ação. Amém? Fé sem ação é como um carro sem combustível. Não vai a lugar nenhum. Na prática da vida, né? Porque a fé, na verdade, em Jesus Cristo é que vai nos levar à vida eterna. Una oração a passos práticos, candidatos a um emprego, inicie um projeto, reconcilie um relacionamento, ok? O ciclo divino para o sucesso é perseverar, confiar e agir. Reflita para hoje. Qual desses passos você precisa fortalecer? Comece com um pequeno ato de fé. Amém? A fé, ela é do tamanho de um grão de mostarda. Pode envolver montanhas. Mateus 17:20. Seu pequeno passo hoje é o começo de um grande milagre de Deus amanhã. Ok? Pequeno passo. Antes do dia terminar, tome uma ação prática que esteja alinhada com a sua oração e com seus projetos e veja Deus multiplicá-la. Outra vez, Deus pode fazer muito mais do que você imagina. Não desista agora. A sua história ainda está sendo escrita. Enquanto você está vivo, a sua história está sendo escrita. E a chave aqui é chamar Deus, ter Deus como aliado, caminhar com Deus e não querer ser sábio aos seus próprios olhos. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por me capacitar profissionalmente. Ajude-me a vencer o medo, a vencer a procrastinação, a vencer o desânimo. Que eu trabalhe como para ti e confie no teu tempo. Declaro que não desistirei, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que esses versículos poderosos, essas orientações, foram 13 pontos. Eles possam te levar a refletir, trazer inspiração, entusiasmo, força, determinação. Porque há dois caminhos: o da superação ou da desistência. Mas Deus te chama para prosseguir firme, ok? Só fazendo um resumo para ficar bem firme na sua mente, os aspectos que alimentam, que levam, que induzem nós a tomarmos decisões relativas a desistir, a fracassar, medo do fracasso, impaciência com os resultados que você acha que está demorando, ambientes tóxicos onde as pessoas não ajudam, não aconselham positivamente, só traz mensagens negativas, falta de planejamento, você não está se organizando, zona de conforto, nós até por medo dos novos desafios, nós ficamos ali quietinho no nosso canto, autopiedade e mentalidade de vítima, onde nós focamos sempre nos pontos negativos, procrastinação, o tempo todo determinando que para a semana começo, amanhã eu começo e nada acontece, autossabotagem, você acha-se que é incompetente, que não é hábil para aquilo, que aquilo não é para você e esse pensamento horrível trava e prende você aonde você está. Não vai ter sucesso, não vai ter alegria, não vai ter reconhecimento, porque nada faz. Falta de disciplina, hábitos ruins, excesso de redes sociais, atividades e vendo coisas fúteis que não agregam valor,
comparação e baixa autoestima. Não, para fulano é mais fácil, fulano não conseguiu, não sei o que, eu nunca vou chegar a ser como ele, eu nem quero, e todas essas coisas que passam pelas cabeças das pessoas. Burnout, né, que é o esgotamento. Você trabalha muito, você não tem um propósito e você está se acabando naquele trabalho e principalmente sem buscar a ajuda de Jesus Cristo, porque Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e aí você termina desistindo por excesso de trabalho. Multitarefas, né, excessivas. A orientação aqui é para você ter 2 ou 3 prioridades no máximo, porque senão elas vão concorrerem entre si e atrapalhar. E desistir antes da realização, né? Você já tentou e chega aquela hora que você diz: não, não dá mais não, não vou insistir mais, já fiz. Nós racionalizamos, arrumamos os pensamentos corretos para nos induzirem a desistir, ok? Então não desista antes da conclusão. E essa tríade maravilhosa aqui do sucesso segundo a Bíblia: perseverar, confiar e agir. Amém? Perseverar, confiar e agir. Que Deus possa estar abençoando tua vida, renovando tua força, esperança, trazendo entusiasmo, brilho nos olhos. E vai para cima, vai para frente, confia em Deus, chama Ele como um aliado, pede Ele para te guiar, porque às vezes nós pensamos que aquele é o caminho, aquele é a estratégia certa, mas Deus é quem sabe e tem os melhores planos para a minha e para a tua vida. Amém? Eterno Deus, glorioso Pai, eu te agradeço por esse momento, uma mensagem maravilhosa, poderosa, que ela possa alcançar muitas vidas, transformar a direção, o caminho de muitas pessoas que estão desanimados na vida, que estão desencorajados, que estão sofridos pelas decepções e pelos fracassos que já viveram na vida. Mas Tu é um Deus que quer dar vida em abundância, Tu é um Deus que renova, que restaura, que dá esperança. Quero trazer à minha memória, à minha mente, tudo que pode me dar esperança. Então lembra de todos os pontos fortes dos sucessos, momentos de sucesso que você teve, para que isso te fortaleça, para você prosseguir para o próximo passo, para a próxima alegria de ver um desejo, um projeto, um objetivo alcançado. Traz Deus para caminhar contigo, para ser teu melhor amigo. Conversa com Ele, Ele vai endireitando e abrilhantando a tua vida. Obrigado, Papai do Céu. Ajuda essa pessoa a refletir, a confiar e a viver o que Tu deixaste para nós tão carinhosamente nesta mensagem. Eu oro e te agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Fica em paz, meu irmão. Vamos firmes. Deus conosco.